Agora, a pergunta aqui, pessoal, vamos lá. RF 1992. Rick, você acha que a Interceptor vai sair de linha? Pois é, RF, vamos lá. Só que antes de responder essa pergunta sua aqui, cara, eu quero dizer que seguro é só com a Soul Seguros. A Soul Seguros é a corretora que segurou a minha Zontes E350 por apenas R$ 169 por mês. Seguro Porto Seguro. E foi o melhor preço que eu achei em todas as cotações que eu fiz. Soul Seguros. Pode entrar em contato aqui embaixo com o Corretor Santana. Diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ele qual for, e de qualquer lugar do Brasil. Soul Seguros. Vamos lá então, pessoal. Essa é uma pergunta que faz bastante sentido, viu, pessoal? O que nós vemos, né, com a Royal Enfield, o que nós vemos que acontece com a Royal Enfield aqui no Brasil, é que eles pegam praticamente e tiram suas motos de linha sem qualquer comunicado. Eles não falam nada. Sabe aquele negócio de você pegar e simplesmente parar de falar, deixar as pessoas esquecerem? É isso que acontece. A gente fica sabendo que determinada moto da Royal Enfield, ela vai sair de linha no Brasil no momento que a gente vê as notícias lá na Índia. Porque aqui no Brasil, a administração da Royal Enfield aqui no Brasil, né, eles fazem a tática do avestruz. Eles colocam, quando é esse tipo de assunto, eles colocam a cabeça dentro do buraco e não falam nada, né, que vai sair de linha nem nada. Eu até entendo, né, porque eles não querem se queimar. Pô, eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. A Himalaia 2019, né, que eu fui a segunda pessoa a comprar no Brasil essa moto aqui, né, a Himalaia, ela foi descontinuada de uma maneira branda, né, uma maneira que ninguém falou nada, não saiu na imprensa nem nada, ela simplesmente parou de vir. E se você mandar um e-mail lá para o saque da Royal Enfield e perguntar se foi descontinuada, por que não tem mais, provavelmente eles nem respondem, né? Eu até entendo que lá na Índia não se produz mais a Himalaia, né, a 411, uma moto, inclusive, pessoal, vou ser sincero com vocês, tá? De todas as motos que eu já tive da Royal, de todas que eu já rodei, tá? De todas, eu coloco até nesse balaio aí, a Himalaia 450, de todas, a Himalaia 411, para mim, é a moto que mais tem cara, que mais faz jus ao estilo Royal Enfield, né? Então, o que a gente vê chegar hoje em dia são motos mais modernas. Eu até entendo que é uma adequação da empresa da China, da Índia, para atender ao mercado global. Motos com visual mais moderno, um pouco menos retrô, e tudo bem, né? Mas, ainda assim, hoje eu vejo a Himalaia 411, pessoal, uma moto que ela vai passar 10, 15, 20 anos, ela não vai ficar velha, né? Porque ela já tem aquele ar envelhecido de fábrica, aquele tanque quadrado, aqueles ferros do lado, aquele farol redondo, sabe? Aquele painel cheio de mostradores. Cara, uma moto linda, né? Mas, infelizmente, a moto saiu de linha, e isso saiu lá na Índia. Então, a Royal aqui do Brasil não falou absolutamente nada, não teve uma nota, não teve nada. E em seguida também teve aqui a Scram 411, né, que também saiu de linha, justamente por causa que o motor que equipava ambas, que é os 411, deixaram de ser produzidos lá. Mas valeria sim uma menção da Royal do Brasil avisar a sua clientela, aos seus fãs da marca, que essa moto vai sair de linha, ou então pelo menos saiu de linha, né? Ó, pessoal, um comunicado simples, né? Pessoal, Himalaia 411, a partir de tal data, não vai ser mais produzida. Agradecemos a todos os proprietários e ainda estaremos prestando aqui tudo que for necessário de material, de peça e manutenção durante 10 anos, como manda a lei aqui do Brasil, né? Mas, infelizmente, a Royal aqui do Brasil, ela não age desse jeito. E, para ser sincero, eu acho que nenhuma marca faz isso, né? Nenhuma marca, né? Essa clareza, né? Essa honestidade para quem confiou na marca, nós não temos, né? Por isso que eu falo, quando eu vejo, né, fanboy de marca, defender marca, eu falo como esse cara é irracional, né? Como esse cara é emotivo, como ele se deixa levar facilmente, como é facilmente manipular uma pessoa quando você vê um fanboy, né, defendendo uma marca. Essa marca, eu vi aqui tanto fanboy, pessoal, eu vi tanta gente brigar comigo, quando lá nos idos de 2019, 2020, eu trazia aqui, eu fui o primeiro, né,
Fui o primeiro do youtuber do Brasil a trazer os problemas que tinham na Royal Enfield, na Himalaia principalmente. E mas muita gente brigou comigo, muita, né? E aí os problemas foram assumidos pela própria marca, que em 2022 fez o remap de todas as suas motos. Ali entenderam que tinha um problema e tal, e aqueles que me criticavam enfiaram o rabinho no meio das pernas e acabou. Então, quando eu vejo fanboy brigar por causa de marca, brigar por causa de moto, eu vejo como é um verdadeiro otário, né? Então, brigaram tanto pela Himalaia, brigaram tanto pela Royal Enfield, e a marca cagou aí, né, para eles. Pessoal, estamos aí com quase 100 pessoas na live, deixa um like, ajuda bastante, tá? Uma live do nada aí. Então eu vejo que cagou para as pessoas, eu tá nem aí. E essa aí é a tênue da Royal Enfield, né? E por que eu estou trazendo todo esse contexto, a Himalaia e tudo mais, né? Vou falar para vocês já. Mas antes, eu quero dizer aqui, apesar de estar falando de Royal Enfield, que é a concessionária Podium, é a concessionária número 1 em Hauju, Suzuki e Zontes, aqui do estado de São Paulo. E está localizada em 2 endereços para melhor atender, sendo ali no Canindé, na Avenida Cruzeiro do Sul 178, pertinho do terminal rodoviário de ET, e também na Lapa, em frente ao Hospital Sorocabano, na Rua Clélia, 1953. Podium, a número 1 em Suzuki, Hauju e Zontes, do estado de São Paulo. Deixa para vocês aqui embaixo, tá certo? Contar deles, tem uma par de promoção no começo do ano. E pessoal, fala uma coisa, hein, meu? Como a Podium eles fazem negócio, né? Os caras jogam o preço lá para baixo. Vocês veem minhas propaganda aqui, né? O cara tem cada promoção boa em Hauju, Zontes, Suzuki. Mas vamos lá, né? Só continuando aqui, essa questão da Royal, né? Então, pessoal, eu vejo assim, eles deveriam ter um pouco mais essa idoneidade, né? Agora, por que eu trouxe todo esse contexto, né? Porque a pergunta aqui, mais uma vez, é o que eu acho se a Interceptor 650 vai sair de linha, né? Essa moto que ela foi apresentada aqui no Brasil em 2019. Eu estive lá em 2019, eu acho que era outubro ou novembro, no Espaço Imigrantes. Essa moto foi apresentada, foi o primeiro evento, inclusive, que eu fui convidado como youtuber, né? Eu ganhei aqui do pessoal da concessionária de São Paulo, lá, do Alex, gente boa demais, me deu um ingresso para lá, e eu fui gravar, cheguei lá, tava essas duas motos, tava a Continental GT 650 e também a Interceptor, lá estavam várias cores, né? Então, a chegada dessa moto no Brasil foi apresentada em 2019, e em 2020 começou a ser vendida, então nós já estamos aí com 5 anos dessa moto icônica, e para ser sincero também, pessoal, que moto, né, cara? A Intercept 650 é outra moto também que, na categoria da 650, eu acho que ela é a única de todas que já foram apresentadas, que é uma moto que não fica velha, né? Tem uma cara lá, um ar de CB 450, também farol redondo, os piscas quadrados, os escapamentos duplos saindo. É uma moto incrível. Porém, nós não temos informação nenhuma de que lá na Índia cancelou a Interceptor 650. Mas também não quer dizer que não vá sair de linha. Eu acredito, tá? Que enquanto ela estiver sendo produzida lá na Índia, ela venha para o Brasil, tá? Porque uma coisa é quando a moto já está aqui no Brasil, né? Não depende necessariamente da produção lá da Índia e tal, mas já está aqui no Brasil a ser vendida. Por exemplo, onde eu quero chegar? Nós tivemos a Goan 350. Você fala assim, Rick, mas se é assim, por que a Goan não vem? A Goan até o momento não veio, mas a partir do momento que ela chega no Brasil, a Goan 350, ela só para de vir se lá na Índia parar a produção. Entenderam agora? Então, se a moto chegar no Brasil, tá tranquilo. Então é isso que acontece com a Interceptor, com a Continental, tudo. Ainda que as vendas da Interceptor e da GT tenham caído bastante, drasticamente, com a chegada da Shotgun 650 e também da Super Meteor 650, né? Ainda assim, essas motos estavam vindo. Apesar que lá na melhor concessionária Royal Enfield do planeta, que é em Campinas e Piracicaba, né? Tô chamando para vocês também o contato aqui, sem dúvida alguma, a melhor concessionária, o pessoal lá. Então até que tem um vendedor número 1, né? O Thor lá do Brasil, o lugar que mais vende moto aí. O interessante é que alguns meses para cá eles já não tinham, tá? Então acho que até essa pergunta aqui também faz sentido, né? Do RF92, que vai sair de linha, porque em Campinas eles não tinham essa moto para vender já há algum tempo, que eles pegavam, era tipo um estoque mais antigo que chegou e tal, e punham para vender, né? Moto zero, tudo. Mas não tinham, então até faz sentido. Agora, eu não posso falar apenas por Campinas, porque Campinas nós não podemos colocar como uma
regra. Campinas é uma exceção. Por quê? Porque Campinas, todas as motos que chegam vende muito rápido, pessoal. Vende muito rápido. Campinas, sem dúvida alguma, apesar de estar distante 100 km aqui de São Paulo, se ela não for a concessionária que mais vende no Brasil, está entre as que mais vendem. Então, não dá tempo da moto chegar e parar na loja e eu poder ver e trazer para vocês. Podem ver que toda vez que eu vou gravar lá, não tem moto, porque já saiu, tá esperando o caminhão chegar. Então, eu não posso dizer das outras concessionárias, mas Campinas, nos últimos meses que eu fui lá, já não tinha mais. Continental GT até tinha, mas Interceptor não tinha. Mas eu não posso dizer que isso seja uma tênue, que seja uma condição, porque Campinas vende muita moto. Vende muita moto, é um sucesso total, é absoluto. Muitas pessoas saem aqui de São Paulo, a gente até coloca as promoções aí, vai buscar a moto em Campinas, atendimento diferenciado. Tem o mecânico número 1 aqui das Américas, que vai disputar na Índia, inclusive, como o melhor mecânico do mundo de Roy, que é o Thiago, ganhou a eliminatória na Colômbia. Então eu não posso utilizar aqui Campinas como parâmetro, tá? Mas é uma questão a ser observada. Então, para finalizar aqui, gente, eu sinceramente, respondendo a pergunta aqui do RF, obrigado pela pergunta. Pessoal, já chegando a mais 100 pessoas na live, dá um like que ajuda bastante, tá? Eu não sei se vai sair de linha, tá? Mas seria um pecado, porque é uma moto icônica, né, cara? Ia ser uma moto que traz aquela cara de CB, aquela cara dos anos 80, né? Essa é a minha opinião. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que vai sair de linha a Interceptor 650? Ainda mais agora, chegada da Classic 650 e também da Bert 650 no primeiro trimestre desse ano. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! It's okay to ask